Olá pessoal, hoje nós vamos seguir com as nossas meditações para este tempo da Quaresma, falando a respeito da boa morte. Por quê? Porque se esse é um tempo em que nós vamos seguir a nosso Senhor Jesus Cristo no caminho do Calvário, de modo que é passando pela cruz que recebemos a verdadeira vida, a vida divina, então é importante, dizem os santos, que meditemos bem a respeito da morte, para que possamos então viver bem, nos preparando para esse momento do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então é um assunto, vai dizer São Roberto Bellarmino, que a gente costuma adiar, mas a reflexão a respeito da morte é muito salutar, é muito saudável e é muito salvífico. Então, hoje nós vamos falar a respeito desse livrinho aqui, de um trechinho, desse livrinho do primeiro capítulo, A Arte de Bem Morrer, São Roberto Bellarmino. E ele diz o seguinte no capítulo 1, fazendo um retalho aqui, Antes de tudo, convém nos persuadirmos de que o primeiro e mais universal preceito é: aquele que deseja morrer bem deve viver bem. Como a morte não é outra coisa senão o fim da vida, todo aquele que viver bem até o fim certamente morrerá bem, assim como não pode morrer doente aquele que nunca viveu doente. Por outro lado, quem nunca viveu uma boa vida não pode morrer uma boa morte. O mesmo pode ser observado em muitos casos similares. Quem segue um caminho reto certamente chega ao seu local de destino. Ao contrário, quem vagueia a esmo nunca chega ao fim de sua jornada. Do mesmo modo, quem cursa as escolas com o desejo de aprender e se aplicar diligentemente aos estudos, em breve se tornará douto ou até mesmo doutor em ciências. Mas aquele que assim não o fizer, distraindo-se com outras coisas e negligenciando seus estudos, certamente permanecerá tão ignorante quanto no princípio. Talvez alguém possa objetar, mencionando o exemplo do bom ladrão, que, apesar de ter levado uma má vida, teve uma boa morte. Mas engana-se quem pensa assim, pois aquele santo ladrão, embora tenha vivido mal a maior parte de sua vida, no pouco que lhe restava, viveu bem, reparando com obras boas e santas o que havia perdido na vida passada, arrependendo-se de seus pecados antigos e recebendo maiores graças. Inflamado pelo amor de Deus, defendeu abertamente nosso Salvador das calúnias de seus inimigos. Inundado pela caridade que emanava de seu vizinho, repreendeu as blasfêmias de seu companheiro, esforçando-se para convertê-lo. Ainda estava vivo quando se dirigiu a ele. Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma pena? Para nós é justo o sofrimento, pois estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Nem estava morto, quando, confessando humildemente seus pecados e invocando a Cristo, proferiu essas nobres palavras: Senhor, lembra-te de mim quando tiveres entrado no teu reino. Aparentemente o bom ladrão foi um daqueles que chegaram por último à vinha e ainda recebeu uma recompensa maior do que os primeiros. Portanto, é verdadeira aquela sentença: aquele que vive bem, morre bem, e aquele que vive mal, morre mal. É inegável o perigo de se adiar até o derradeiro momento da morte a conversão do pecado para a virtude. Que fique estabelecida essa primeira grande regra e essa grande verdade como a primeira e a principal para alcançar a arte de bem morrer. A boa morte depende de uma boa vida. A regra de bem morrer depende da regra do bem viver.